Olá, voltamos aos nossos estudos sobre o Yin Yang, dando continuidade às 4 formas de inter-relação entre Yin e Yang. No vídeo passado, nós falamos sobre a contradição, que Yin e Yang, eles são polos opostos. Então, nós vimos que numa condição em que o Yang se eleva como uma forma de oposição e de levar ao equilíbrio, o Yin pode se elevar para ocasionar esse equilíbrio. Da mesma forma, se o Yin se eleva, o Yang tende a subir para fazer esse equilíbrio. Hoje nós traremos o consumo mútuo ou interconsumo. O interconsumo diz que o seguinte: sobre determinadas condições, o excesso de um dos polos vai vai propiciar o consumo do outro. E aí vamos ver como um exemplo. Nós temos aqui a condição de equilíbrio, e aqui nós temos uma condição em que o Yang, o nosso Yang, aumentou. Esse Yang é o quê? Pode ser um excesso de atividade no dia a dia, pode ser um sol que nós tomamos, uma condição febril, e aí esse Yang se elevou. Como vimos no vídeo passado, tende ao polo oposto subir para ocasionar esse equilíbrio. Porém, se essa condição perdura, digamos o seguinte, eu continuo numa atividade muito intensa, por um período muito longo de tempo, ou essa atividade ela é intensa demais para minhas condições, o meu Yin, quer dizer, a minha capacidade de descanso, a minha capacidade de recuperação, ou a minha capacidade de refrescar o meu corpo, se for uma condição de exposição ao calor, por exemplo, ela vai ficar diminuída, ocasionando justamente uma deficiência, nesse caso, do Yin. Então, tomando isso aqui como exemplo, eu vou precisar entrar com uma orientação terapêutica, determinados procedimentos ao meu paciente, que no caso seria sedar o Yang, tonificar o Yin. Veja que isso é um exemplo, mas cada caso deve ser tomado na sua individualidade, interpretação. Então, voltamos depois com outro exemplo. Okay. Temos aqui o estado de normalidade e agora quem se eleva é o Yin. Então, digamos que eu fui exposto a uma condição de frio excessivo ou uma condição de umidade, que são condições Yin. Então, o frio se eleva para compensar, o Yang vai se elevar também. Porém, se essa condição ela se torna mais duradoura, mais permanente, esse Yang ele vai se esgotar. E dessa forma vai haver uma deficiência de Yang. Então, diante desse quadro aqui, como exemplo de terapêutica, podemos reforçar o Yang, seja com a moxa, com determinados movimentos de tuinar, exercícios, e sedar o Yin, quer dizer, tirar a condição de excesso de Yin. Repito que esse é apenas um exemplo. Cada caso será avaliado individualmente. Então, é importante sempre reforçar que a percepção, o entendimento dessas relações entre Yin e Yang vai fazer com que possamos interpretar de uma maneira mais competente os sintomas trazidos por nosso paciente. De a gente saber
a história pregressa, o que é que está ocorrendo com o paciente, e assim a gente poder determinar qual a melhor terapêutica. Além disso, observando essas formas de inter-relação entre o yin e yang, podemos ter o prognóstico mais correto, o mais preciso, uma vez que a gente vai tomar as medidas necessárias e dar as devidas orientações ao paciente. Ok? Então, voltamos depois com a continuação do nosso estudo do Yin e do Yang, nesse caso, estudando as outras leis de relação entre o Yin e o Yang. Muito obrigado.